imenso estar aqui novamente, que eu sempre assisto a Rádio Cariri, hoje, Rede Antena FM, e eu quero aproveitar pela oportunidade, mandar um alô para todo o internet rondoniense, movimento Ariquemes, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, não somente Ariquemes, mas Vilhena, de Paraná, e por aí vai. As 10 unidades retransmissoras da Antena FM. Muito bem, 12 horas e 10 minutos. Eu quero inicialmente trazer aqui um assunto à discussão que diz respeito ao papel da universidade pública. A gente observa aí, nos noticiários, muitas das vezes aí, a baderna danada. A gente observa lá em Brasília, por exemplo, apareceu salvo engano, no SBT, os banheiros, parece banheiro de adolescente. A universidade toda arriscada, toda esculhambada. Eu estou falando nesse aspecto físico, mas também sucateada do ponto de vista financeiro, de recursos para pesquisa e tudo mais. Eu gostaria de saber do professor Maurílio Galvão, ao pensar dele, qual é o papel da universidade pública para o contexto social? A universidade ela está apoiada num tripé ensino, pesquisa e graduação. E, portanto, ela, no caso da nossa Universidade Federal de Rondônia, ela é responsável pelo desenvolvimento da região onde ela está inserida. Então, é um papel extremamente importante, portanto, depende de recursos, e não somente de recursos financeiros, recursos humanos, nos quais a nossa universidade está totalmente habilitada em termos de recursos humanos. Quanto a recursos financeiros, aí tem que ver a parte orçamentária, que, como nós temos ouvido ultimamente, foi contingenciado, mas é só problema de ajustes. Mas eu me refiro à universidade como instituição para o contexto. Para o contexto, o desenvolvimento, ela é responsável pelo desenvolvimento regional, e tem que levar o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é a universidade voltada lá para a comunidade, e lá não ficar só dentro da sala de aula. Então, ela está cumprindo seu papel, nossa universidade pública, de um modo geral. Professor Adilson Siqueira, a seu ver, a seu pensar, qual é o papel da universidade pública para o contexto social? Ademar, é inegável que todos os países, né, que têm hoje um PIB alto e que têm uma independência do ponto de vista da ciência e da tecnologia, têm investido na universidade. A universidade ela é fundamental para qualquer país que vise a sua independência, certo? Então, se você for verificar, no Brasil, a universidade no Brasil chegou atrasada de outros lugares, né? Inclusive, a universidade ela inicia lá pelo século XV, mais ou menos. Aqui chegou no início do século XX, a primeira universidade criada no Brasil, certo? Foi a Universidade do Amazonas, depois a Universidade do Paraná, certo? Só que com a crise da borracha, a Universidade do Amazonas ficou só com curso de Direito. Agora, é inegável de que é necessário que quanto mais haja desenvolvimento num país, tem que os governos investirem maciçamente para que haja não só o ensino, mas que possa investir na ciência e na tecnologia visando a sua independência. Isso é inegável. 12 horas e 13 minutos, eu queria saber a opinião do ouvinte. Você, amigo ouvinte da Voz do Povo, na capital de Rondônia, em todo o interior do estado, que se liga na Rede Antena. Como pensa a questão? A universidade pública, no contexto social, qual é a sua opinião? Eu quero registrar rapidamente aqui, a Ana Sachs ligou na Voz do Povo, o Eduardo Schumacher está conosco, ligado no programa, o Valber Lopes, o Wagner Lopes, perdão, o Eduardo Schumacher, já falei, muito obrigado, aí, assuntos relevantes, diz ele, o Josemar Monteiro, a Luzinete Xavier, a doutora Luzinete Xavier, o Biraci também está conosco, colega de vocês aí, o professor Otacílio Moreira de Carvalho, o Marcos Evandro Sata, lá em Humaitá, ligado na Voz do Povo. Muito bem, eu quero ainda, voltando a essa questão do papel da universidade, agora já ir para o aspecto físico da questão. A gente observa nessas reportagens aí o sucateamento geral do aspecto físico, os prédios caindo aos pedaços, muitas das vezes,
a gente observa que o universitário, eu não sei se naturalmente que a gente não pode aqui generalizar, mas alguns parece que não tomaram consciência do papel deles nesse contexto. Primeiramente, eu gostaria de saber, então, do professor Maurílio Galvão, o universitário hoje, professor, tem consciência do papel dele para o social? O que tem, a universidade não é um reformatório. Portanto, quem vai para lá vai para estudar. E lá leva teus costumes que pegaram na sua casa. Quem educa não é a universidade, quem educa são os pais. Então, não é de espantar, como você disse, tem a universidade riscada, tem os banheiros pichados. E o restaurante é uma vergonha, realmente. Mas está levando o que ele tinha na casa dele. Não é a universidade que fez isso. A universidade é para ensinar ciência e tecnologia. Costumes é na sua casa. Professor Adilson, concorda com o seu colega? Olha, a universidade, ela é viva. É uma sociedade que reúne a própria sociedade existente, como diz o Maurílio, né? Ou seja, as pessoas que estão dentro, incluindo alunos, professores e técnicos, certo? Eles representam a sociedade aonde se vive, né? Agora, a universidade tem um papel fundamental, que é despertar nesse acadêmico para que ele se interesse na pesquisa, né? Não só a leitura dos textos, mas também ele possa se preocupar com a sociedade, com problemas da sociedade e buscar solução para isso. Se alguém Mas se ele vier mal acostumado de casa, na esteira que disse o professor, como é que fica esse profissional lá fora, seu ver? Pois é, porque ele passa pouco tempo na universidade. Apesar de que, nesse pouco tempo, ele se transforma na universidade. Depois que uma pessoa entra na universidade, ela não volta mais igual ela entrou. Isso é inegável. Mas o professor Maurílio falou que não há reformatório. Como é que pode o ouvinte agora observar a discrepância entre não há reformatório com transformação? Não, eu acho que há transformação. O Maurílio tem razão, porque lá não é um lugar, não é um ensino fundamental, um ensino médio, onde a professora pega o aluno, leva pela mão, né? Ele tem que ter uma compreensão da liberdade que ele tem, que ele foi para lá para fazer um trabalho. A universidade, o estudo é um trabalho pesado, então ele tem que ler textos, ele tem que ir para o laboratório, ele tem que produzir, é um trabalho. Se ele pensa que ele vai para lá para fazer desfile, e eu fazer, como você disse... Uma maconha. Não, isso não é o objetivo da universidade. Isso é para desviar o assunto. Esse assunto é colocado aí para dizer que na universidade tem uma balbúrdia, como esse irresponsável do ministro da Educação está dizendo, que é desviar o assunto, ao invés de investir maciçamente na educação, visando o desenvolvimento da região, do país, fica dizendo que estão fazendo balbúrdia. Alguns alunos... Não há balbúrdia? Não há. Isso professor. Não há. Todo mundo está vendo que há. O que há? O que você tem? Eu vi, não tenho nada contra a universidade, não estou falando da Universidade de Rondônia, estou falando da universidade de uma forma em geral. A gente observou nessas matérias que a gente viu de Brasília e outros locais aí, universitário fumando maconha na USP, bagunçando lá dentro, quer dizer, é essa discussão que eu quero trazer a público. Veja bem, aonde estão as pessoas tem problemas. Aonde? Na casa das pessoas tem problema, tem um filho, na igreja, nas igrejas. Em qualquer lugar tem, né, tem em todo lugar. A sociedade é assim, certo? Evidentemente que pode ter na igreja um pastor, por exemplo, vai fazer um problema que agora mesmo mostraram um padre afogando uma criança. Eu vou dizer que a toda a igreja? Claro que não. Eu vou dizer que um pastor que fez uma situação generaliza, eu não posso fazer. Eu preciso fazer um intervalo, professor. Já o senhor complementa, então? Eu vou para o segundo bloco do programa, restando a presença aqui da Thelma Castro Mineto, o Adilson Silva, Andréa Belmonte, o Everaldo Fogaça está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o J. Júnior, Aparecida Cardoso e o Manuel Serra se ligaram na Voz do Povo. Eu quero pedir a sua opinião. Mande pra gente aqui, 99317-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Eu volto na sequência. Você está ouvindo a Voz do Povo.
Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é pra dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco, discutindo hoje, nesses primeiros blocos da Voz do Povo, o papel da universidade pública no contexto social. Estamos falando da instituição de uma forma em geral. E, é claro, hoje com a presença de duas figuras de muita grandeza no contexto social, sobretudo universitário, que são os professores Adilson Siqueira, e Adilson fez doutorado em São Paulo, agora no intervalo, e por conta disso vai pagar um almoço para a gente aqui, e também o Maurílio Galvão. Maurílio, meu amigo de muitos anos, inclusive amigo do meu pai também, nos dá o prazer de estar aqui hoje. Bom, eu quero registrar também aqui a presença da Ana Duarte, da Fátima Lazarete e do ilustre Carlos Paraguaçu. Conhece o Carlos Paraguaçu? Conheço. Manda um abraço para o Carlos Paraguaçu, nosso amigo. Quero mandar um abraço para o Carlos Paraguaçu e agora que ele saiu do Ibama, né? Uhum. Certo? Ele vai ter mais tempo livre. Vai ter mais tempo livre. Como o Otacílio, quero mandar um abraço que ele está acompanhando. O Otacílio está ligado conosco. Muito bem. Bom, no bloco anterior, nós discutíamos o papel do universitário. Se ele realmente está
cônscio do papel social, como formador de opinião, que ele tem que desempenhar dentro da universidade para que amanhã ele seja um profissional à altura do que espera o mercado de trabalho e a própria população. Nesse sentido, então, eu perguntei, então, ao professor Maurílio Galvão, disse, olha, a universidade é um reformatório, mas aí o professor Adilson fala que ele se transforma lá dentro. A incoerência acabou se estabelecendo, e eu quero agora, então, cobrar isso aí. Qual a diferença, então, professor, da transformação para o reformatório? Professor Maurílio Galvão. Eu vou falar do reformatório, e o professor disse que quer falar da transformação. Quando eu disse que não é um reformatório, que lá não é para consertar pessoas que têm seus problemas. Consertar o mau elemento. O mau elemento de conduta, de má educação, que educação quem educa são os pais. Na universidade, ensina ciência e tecnologia a ser um profissional. Aí, cidadão, é na casa dele. Pode ser a pessoa mais humilde, como o seu pai, que eu conheço, meu pai, eu sou de família pobre, mas não preguiçosa, não mal educada. A minha mãe, ele conheceu, minha mãe morreu com 101 anos. Ela nos ensinou a trabalhar, não querer nada dos outros. Assim, meu filho, a limpeza Deus amou. Então você tem que ser limpo. Nada de sujar banheiro de universidade, nem da casa do vizinho, nem do seu amigo. Então lá não é reformatório. Lá vai se transformar, vou passar para o professor Adilson, que ele vai aprender. Lá é uma academia. Lá é para estudar, pesquisar e ser um bom profissional. Ele pode ser um bom profissional na minha área, eu sou economista. Ele é um bom economista e é um péssimo cidadão. É nesse sentido. Eu quero dar um exemplo aqui de como o sujeito acaba, dentro da universidade, eu vou para a transformação ou para a reforma do ser aqui. Eu me lembro que no meu tempo de acadêmico, e um professor universitário, o professor João José, era português jurídico na minha época, conhecido nosso, né? Sim, nosso amigo, né? José. E a turma bagunçava na sala de aula. E o professor João José, e se ele estiver me ouvindo, quero mandar um abraço a ele, professor de altíssimo gabarito, quando ele ia iniciar a aula, que a bagunça estava, ele parava, cruzava os braços, aí olhava para quem estava bagunçando e dizia, eu posso continuar a aula? Então, quando chegava a aula do João José, a bagunça não se instalava, não se estabelecia. Isso é o quê, professor Adilson? Não, veja bem. Se esse mau elemento, considerando aí a assertiva colocada pelo professor Maurílio, se esse mau elemento chegou lá, ele veio com maus costumes da sua casa, chegou lá dentro, o professor colocou ele nos eixos. Isso é o quê? Não, veja bem, primeiro que a pessoa para entrar na universidade, ela não pode ser considerada mau elemento, não é possível. O cara que entra na universidade, que entrou pelo concurso do Enem, não, mas eu não estou generalizando aqui, eu estou assim, dando caso concreto. Talvez ela tenha, assim, um comportamento até discrepante da realidade acadêmica. Exatamente. Muitos, quando entram na universidade, logo no primeiro momento, eles chegam, inclusive, meio tímido, né? Meio tímido, sem poder se posicionar, certo? E outros chegam mais eufóricos. Agora, internamente da universidade, o que é que acontece? A pessoa acaba encontrando-se dentro da universidade com outras pessoas, certo? Outras pessoas que já são mais, digamos assim, adiantadas, e elas acabam formando grupos. Isso também ajuda, porque na medida que ela entra na universidade, ela passa a entender que é um patrimônio público, não só o conteúdo, mas o próprio prédio da instituição, e ela precisa zelar por aquilo, porque vai servir para ela e para as outras pessoas. Então, há uma mudança realmente de mentalidade nessas pessoas, que elas passam a aumentar a sua cidadania, certo? Para respeitar o patrimônio público da sociedade. Professor Maurílio, considerando o que já foi colocado aqui, das pessoas chegarem na universidade e se transformarem o problema por mal, mudar o quadro que se estabeleceu aí, sobretudo o que está hoje instalado no contexto social, de que, aspas, e não se pode generalizar, a universidade pública virou baderna, e é claro que eu não estou generalizando aqui, estou em cima o calçado de reportagens que eu vi, outras situações, eu não estou me referindo à instituição A, B ou C, mas tão somente à instituição. Mudar esse quadro que as pessoas têm hoje na mente,
começaria por onde? Qual seria o primeiro passo, professor? Primeiramente, tem que haver uma reforma interna. Todos os dias, nós outros, devemos fazer uma reforma interna. O que devemos e o que não devemos fazer. O que é bom e o que é melhor para a sociedade e para mim próprio. Eu sou um ente da sociedade, eu sou uma parte integrante. O que não for bom para mim, geralmente não pode ser bom para o meu companheiro, meu amigo, entendeu? Então tem que haver uma reforma interna de cada indivíduo, senão não haverá nenhuma transformação. E nesse caso do professor, essa reforma interna do indivíduo, ele refletindo cada um sobre si. Sim, e todos os dias, quando nós levantamos, nós devemos fazer uma reflexão e nos colocar nessa situação. O que eu devo fazer de melhor? O que nós devemos fazer é o seguinte: errar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Procurar acertar cada vez mais, cada vez mais. No caso do professor João José, que tem muitos professores desse quilate, incluindo na nossa universidade, que não aceita a baderna, isso vai o conhecimento de cada professor. E se ele gosta... Mas ele moldou... Exatamente, porque ele não aceita. Vou dar um exemplo para os ouvintes. No caso meu, eu ministrando aula no curso de Geografia, há muito tempo. E lá teve um momento de discussão, cada um tinha que falar alguma coisa. E tinha um aluno fardado, não vou dizer qual era a farda, para não empanar a imagem da instituição, mas ele estava fardado. E quando ele foi abrir a boca, ele falou um bocado de palavrão. Eu falei assim: ei, o senhor está confundindo o local onde você se encontra. O senhor está na academia, o senhor não está no bar da esquina, o senhor não está com seus colegas. Então, reveja seu vocabulário. E alguns alunos e alunas apontaram com o dedo de positivo. Ele ficou tão sem graça que na outra aula ele foi e depois não voltou mais. Então é o seguinte: se eu consentisse, se o professor consentir, ele vai longe. E tem um caso na nossa universidade, no embrião da nossa universidade, no CESU, que um professor que ministrava aula ao lado da minha, eu não conseguia ministrar aula, porque era uma converseira total. Quando passava o diretor, que era o professor José Valdir Pereira, eu vou pedir para ele vir aqui em março, ele vai estar aqui, se você puder convidá-lo, falar sobre também os primórdios da nossa universidade. O professor Valdir abria a porta assim, era aquele silêncio total. Algum problema, professor? Quando ele fechava a porta, a água continuava. Então, não houve transformação no indivíduo. Professor Adilson, significa dizer, então, que essa questão, para dar um tranco, aspas, na tal baderna que se fala, é gerencial? Eu acho que sim. Agora, Arimar, esse assunto da baderna é um assunto que o governo está colocando em pauta, uma coisa que ele quer desviar o assunto. Ele está com um projeto agora chamado Futurice, que ele quer cortar recurso ainda mais das universidades, certo? Ele quer privatizar o ensino, certo? Privatizar o ensino, e aí divulga os problemas internos de algumas questões minúsculas. Ora, se for trazer para Rondônia aqui, hoje você encontra alunos da universidade em todos os setores da sociedade, tanto no Ministério Público, no Judiciário, no Comércio. E outra coisa, hoje nós temos uma produção de piscicultura no estado de Rondônia invejável. Nós temos um curso de engenharia de pesca, certo? Em Médici. Nós temos mais de 60 cursos na universidade. A Universidade Federal de Rondônia, e não só ela, mas também as outras faculdades, tem ajudado no alavancamento do desenvolvimento da região. Agora, discutir isso é muito maior do que um pequeno problema que acontece, às vezes, num departamento, como acontece em toda a sociedade. Agora, porque o governo está querendo desviar o assunto, querendo privatizar. Tem mais, Arimar. Tem muitas pessoas que, se começar a cobrar, certo? Elas abandonam a universidade, abandonam. São pessoas pobres, carentes, que precisariam de bolsa de estudo para se manter, porque não é só o acesso à universidade, ele tem que permanecer lá, e é responsabilidade, sim, do governo federal investir cada vez mais no acesso, na permanência, e nos equipamentos de laboratórios, que com as novas tecnologias requer cada vez mais modernização. E isso o governo quer desviar. Ele quer jogar para a iniciativa privada, no caso de Rondônia, que nós não temos umas pequenas empresas. Não dá para privatizar desse jeito. Bom, eu vou para mais um intervalo. Na volta,
A gente vai ainda aprofundar o tema da agora, já a universidade como elo de pesquisa, elo de tecnologia, para abranger o contexto social. Eu projetei o programa nesse sentido, começa-se pelos defeitos, agora vai pelos feitos, e a gente vai trazer, então, a situação para que a discussão se espraie para todo o estado de Rondônia e, consequentemente, você do interior, ligado na Voz do Povo, você da capital, possa emanar seus conhecimentos pelo telefone 99317-2715. Restando a presença do Chiquinho Lopes. Parabéns, Arimar, pelo excelente programa. Eu agradeço. Muito obrigado, Chiquinho. A Rosineide Barbosa, Carléo Sá, o Antônio Salinha Evangelista, a Socorro Raposo, está ligada na Voz do Povo. João Carlos Bassalo também está com a gente. O doutor Claudino Sérgio Alencar está lá no Detran também ligado na Voz do Povo. O doutor Cláudio Silveira, procurador de Justiça, também conosco. O Zé Rodrigo Miranda está no Amazonas. O diretor da Rede Antena, de Seu Fernandes, está conosco também. O José de Oliveira também se ligou com a gente. Eu vou para o intervalo. Eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo, discutindo, como disse, já o tema da universidade agora, como instituição instalada, fora os problemas que já foram discutidos, a universidade abraçando os temas comuns. Por exemplo, ofertar ao governo do estado o seu conhecimento na resolução de problemas comuns e por aí afora. Eu vou para o intervalo, eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo, também com a presença de Sua Excelência, ouvinte do programa. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia. Para todo o estado através da rede Antena Hits, chegando para você aí o som. E para você do Facebook com as imagens do programa, os bastidores do programa.
Estando a presença aqui do Francisco Pompeu, o Pedro Francisco e o José Ironildo Nascimento, também ligados aqui na Voz do Povo. Bom, já chegaram algumas perguntas aqui, eu vou passar para o próximo tema, mas antes eu quero registrar aqui já algumas pessoas que estão ligadas com a gente. Ana Paula está em Ariquemes, ligada na Voz do Povo. Manda um abraço aí ao professor Maurílio, eu conheço ele aqui de Ariquemes e estou vendo agora com chapéu, inclusive, diz Ana Paula. Fala com a Ana Paula aí, Maurílio. Ana Paula, é muito bom. Ana Paula, é muito bom poder saber que tem pessoa ainda que se lembra de mim, porque o que acontece disse, ex e vice, vale porque já disse. Muito obrigado. Eu quero aproveitar pela oportunidade mandar um abração para todos aqueles de Ariquemes que me conheceram e que gostariam de me conhecer. Geralmente eu vou a Ariquemes, devo ir em breve e poder abraçá-los. O Zé Carlos está ligado na Voz do Povo, também está em Ariquemes e diz assim: professor Adilson, ele pergunta aos dois, e agora eu vou direto ao professor Adilson, o que os senhores acham das novas alternativas para a educação com os cursos à distância? Zé Carlos, né? Olha, Zé Carlos, eu tenho uma observação, uma crítica ao ensino presencial, que eu acho que nós precisamos avançar cada vez mais. E temos muitas falhas com o ensino à distância, certo? Eu sei que com as novas ferramentas, isso precisa ser discutido. Agora, eu acho que assim, do jeito que o governo federal não está investindo nas universidades, não está preparado para a gente fazer um curso de qualidade à distância. Eu acho que não é o momento. Muito bem. Boa tarde, me diz a professora Idalvina da Coab. Muito bem, falou por nós, batendo palma para a gente. Verdade, onde tem problema tem pessoas, diz. Onde tem pessoas tem problema, ela colocou o contrário. Vamos para diante aqui. A dona Maria do bairro da Floresta é o seguinte. E tem mais, nas universidades públicas só entra quem tem capacidade. Fale com a professora, a dona Maria do bairro Floresta, professor Maurílio. Dona Maria, é uma realidade. O nome é concurso vestibular, que agora tem um outro nome. Colocaram um apelido no concurso vestibular, chama de Enem. Então, é verdade. Passa os que foram melhores. Mas nós precisamos de melhorar esses melhores aí, porque nós, professores, nós penamos lá no primeiro semestre. Com esses melhores aí. Devia estar muito melhores. Vamos para diante aqui, quem mais está na Voz do Povo, vamos ver. A Vitória Maria. A Vitória está em Alvorada do Oeste, ligada no programa, e diz assim: não adianta tapar o sol com a paneira, professor Adilson. Tem badernas, sim, nas universidades. O que a gente vê pelos jornais é muito grave. É o universitário fumando maconha, é a universidade pichando a universidade. São verdadeiros marginais travestidos de universitários. Ela diz, não vou generalizar. Vai lá, professor. Olha, nós estamos vivendo, Vitória. Vitória Maria. Vitória Maria. Nós estamos vivendo no momento das fake news, certo? O presidente da República, ele ontem soltou uma fake news, dizendo que a matança de baleias que estava sendo feito num país, não era naquele país. E outras fake news. Então, quando você quer desmoralizar uma pessoa, você começa a encontrar defeito na pessoa. Quando você quer destruir uma instituição, você começa a dar ênfase numa coisa pequena, que não é o objetivo principal. O que eles estão mostrando é uma forma de dizer que os gestores das universidades são incompetentes e, por isso, pela sua incompetência, tem que cortar recursos. Temos que ter muito cuidado com o que a gente está assistindo, com essas fake news e para quem se destina isso. Muito bem. O meu amigo Salim Evangelista está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim, cumprimenta os professores e diz: como é que os senhores avaliam as bancadas de Rondônia, os deputados, senadores, enfim, os representantes de Rondônia? É uma primeira pergunta. A segunda, ele disse que o coronel Crisóstomo, do PSL, seguiu a Bíblia certinho, foi eleito em último lugar, mas é o campeão de gastos da verba indenizatória. Professor Maurílio, responda ao Salim Evangelista. Salim Evangelista, é o seguinte: no atual cenário,
realmente é bem crítico essa situação, porque começar lá pelo Crisóstomo, ser campeão em gasto de verbas, eu acho que ele está no lugar errado. Aprendeu rápido, né? Aprendeu rápido. E a bancada de Rondônia, veja lá, os deputados representam os anseios da nação. Então, os deputados federais, eles representam os anseios do estado de Rondônia. Os senadores, eles representam o estado brasileiro. Então, eles estão lá para isso. Então, eu creio que eles estão exercendo o papel deles. A dona Helena da Nova Floresta. Eu queria só fazer rapidamente um comentário sobre isso. Eu fiquei acompanhando essa questão toda da reforma da Previdência, certo? Que mexe com a nossa vida profissional, mexe com a aposentadoria do homem do campo, do trabalhador da cidade, certo? E eu vi só 2 deputados se manifestaram contra, que foi o Expedito Neto e o Mauro Nazif. Os outros todos se aglomeraram com o governo no projeto que vai atingir a gente. Por isso, temos que estar de olho, certo? Não adianta discurso. Eu acho que agora, na prática, como é que o deputado está votando a favor ou contra os trabalhadores? Então, eu só estou registrando que apenas 2 deputados de Rondônia votaram contra a Previdência. Muito bem, são 12 horas e 45 minutos, mande mensagem para nós, 993172715, o Adonal está ligado no programa, o Pedro Francisco, o Rodrigão também está ligado na Voz do Povo, deixa eu ver quem mais está conosco aqui, o Andréa Prata se ligou agora, o Zé Ironildo, o Rafael Ricardo também está ligado com a gente. Boa tarde, Animal, um forte abraço para o professor Adilson, que é meu amigo, de Zé Ironildo. Também está conosco o Mário Sérgio, o Adonal e outras pessoas que nesse momento estão ligadas no programa. Bom, vamos ver quem mais está aqui conosco. Boa tarde, professor Idalvina da Coab, cursei História na Uni em 2002. Excelentes professores, foi ótimo. Mas acho também que falta uma rádio na Uni para informar a população em todas as áreas. Concorda, professor, com a professora Idalvina? Concordo. Nós estávamos com curso de jornalismo em Vilhena. E eu acho que cumpriu a missão lá em Vilhena. O curso foi trazido para Porto Velho. Então, com certeza, com o curso de jornalismo, agora vai abrir uma possibilidade do pessoal que trabalha rádio, que trabalha TV, de criar um meio de comunicação da própria universidade. Eu acho que é questão de tempo. Eu concordo com a Idalvina. Bom, agora eu quero tratar, então, só dar um tempinho aqui para o ouvinte, já eu volto ao ouvinte. O ouvinte é a razão de ser do programa. Mas bem, eu quero saber agora da universidade, a instituição universidade, como ente público de pesquisa, de tecnologia, para abraçar desafios grandes e auxiliar os governos na resolução dos problemas. Professor Maurílio. Muito bem. A nossa universidade, eu falo do Brasil, a nossa universidade, ela está, assim, cumprindo seu papel quando ela prepara seu corpo docente. A exemplo agora, a nossa Universidade Federal de Rondônia, cumprindo um programa, mandou para fora do estado professores para cursar o doutorado. É o caso do professor Adilson Siqueira, Otacílio, é nosso ex-aluno de economia, professor Israel Xavier Batista. Então, voltando aí, e outros, professor Vasco, e outros tantos. Então, preparar o corpo docente, quer dizer, deixar eles bem alinhados com a atualidade brasileira, com o que está acontecendo de ciência e tecnologia. O professor Adilson pode falar melhor, que ele está vindo lá de um forno, em termos de produção. Bom, eu vou para o intervalo, então, daqui a pouco o professor Adilson se coloca, mas eu quero abraçar aqui o meu ilustre Tiago Castro. Parabenizei o Maurílio. E quem fala mal das universidades públicas nunca frequentou uma. Logo, estas instituições têm as mentes mais pensantes dos estados, diz o Tiago Castro. O meu amigo Aurindo Coelho, ex-deputado, está lá em Ouro Preto do Oeste, ligado na Voz do Povo também, me dando prazer de estar sintonizado. Eu vou para o intervalo, volto com o último bloco do programa. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira para dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco, debatendo hoje o papel da universidade no contexto social. Muita gente já se ligou conosco. O ouvinte que mandou agora há pouco o áudio... João José. É o Raimundo João. Ele é biólogo, se formou na universidade, né? E disse que não pode generalizar. Ainda bem que a gente não está generalizando aqui, né? Bom, então um abraço ao meu amigo João, Raimundo João, ligado no programa, é biólogo. A dona Geralda da Nova Porto Velho está ligada, abraçando vocês aqui. O João de Oliveira, do Candeia de Amarim, um forte abraço aos professores. Pergunta ao professor Adilson Siqueira como está a vida política dele, por que ele deixou o PSOL, se ele agora está do PSL. Está no PSL, Adilson? Não. Né? Eu continuo filiado no PSOL, só não estou militando. Fala com o João Oliveira. João, então, Tomou conhecimento que você estava no PSL? Não estou no PSL. Aliás, esse partido PSL nem existe na realidade. Ele só existiu para eleger uma figura que cada dia que abre a boca dá vergonha para os brasileiros. Nunca vi um presidente que não saiu da campanha eleitoral. Bom, vamos lá então. O doutor Joaci Júnior cumprimenta o professor Adilson Siqueira,
está na audiência do programa. Cumprimento o professor Maurílio também. Reportem-se aí. Pois o Joaci é uma figura ilustre da cidade, né, do nosso estado. Obrigado por estar nos acompanhando. Esse programa que tem a líder de audiência. Vamos para adiante aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco, da Nova Porto Velho. A dona Helena, do Nova Floresta. Bom, vocês acham que o novo governo não visa, na educação, um meio eficaz de mudança no país, professor Maurílio? Responda a dona Helena. O país só vai se transformar, não só o país, qualquer unidade, só por intermédio da educação. E eu quero levar uma mensagem aqui. Você não precisa estudar biologia, pedagogia, estude a língua portuguesa e matemática. Qualquer uma pessoa que souber a língua, falar e escrever sua língua e saber contar, ele é capaz de aprender tudo que vier na frente dele. Vamos atender Sua Excelência, ouvinte do programa. Cristiana está ligada na Voz do Povo em Ji-Paraná. Alô, Ji-Paraná. Alô, Cristiana. A Cristiana disse, tomara que tenha outros programas no Estado para debater os problemas da universidade que chegam até a gente da forma como os senhores estão trazendo. Abraço e usem meu nome, a Cristiana. Fala com a Cristiana, Dilson. Cristiana, realmente nós precisamos pautar isso, porque eu não aguento mais, sabe, como cidadão, ouvir toda hora ataque ao ensino público. O que nós precisamos é inverter isso. Desde o infantil, da creche, até o ensino público nos países desenvolvidos, chamados desenvolvidos, o ensino é gratuito e dá um apoio com bolsa aos alunos. O que agora o Raimundo João falou é verdade. Ele reportou dizendo que é pobre, estudou e é um policial civil hoje, certo? O que nós precisamos é investir cada vez mais, tirar da linha da pobreza as pessoas para produzir, certo? O Estado é responsável por isso, os governos são responsáveis. O governo de Rondônia tem sim chamar a universidade, logo que o governador assumiu o poder, né, nós fomos lá, eu e o vice-reitor, certo, o Vergotti, dizer, olha, a universidade tem mais de 60 cursos, nós estamos aqui para trabalharmos juntos, acabou a campanha, nós temos que buscar soluções para o Estado. Então, é isso que precisa. O professor Chagas parabeniza os... Professor Chagas, amigo da gente, acho que é da universidade também. Vocês conhecem o professor Chagas aqui, olha? Está ligado na Voz do Povo. Estado, professor Chagas. O professor está mandando abraços a vocês aqui. Obrigado, Chagas. Um abraço a você também. Um abraço, Chagas. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa. O doutor Andrei Cavalcante está em Brasília, ligado na Voz do Povo. Eu agradeço. O Dorival Isidoro Ângelo também está com a gente. O Roberto Carlos da Costa Moura se ligou na Voz do Povo. O Pedro Braga também. A Gilcimar está ligada no programa. Ela está no município de Jorge Teixeira. Ela diz assim, eu estou aqui em Jorge Teixeira, ligada na Voz do Povo, e cursei pedagogia na universidade pública. Como disse o Arimar, tem gente ruim em qualquer lugar. Eu encontrei gente boa e gente ruim, mas o importante é que eu me formei. Está ligada no programa, lá na região de Jaru. Muito obrigado aqui. O James está em Urupá, ligado na Voz do Povo, e diz assim, eu morei a minha vida inteira em Porto Velho, fiz um concurso aqui e passei. Me formei na universidade pública. A questão é gerencial. É o professor se impor, como disse o professor Maurílio. Fale com o James, professor. James, é muito bom ter pessoas do seu quilate que sabem diferir entre o bom e o melhor. Não falo do ruim, não. Parabéns, é isso mesmo. O professor é que tem que dar as linhas e não aceitar que ali, como eu disse no início, não é um reformatório, é uma academia. Então, meu filho, a porta está aberta aí, não está trancada, não. Então, você não quer se comportar? Tudo bem, não tem nada a ver com isso. Você está no lugar errado. Eu digo assim, e não fico com raiva dele, nem ele fica com raiva de mim. Então, é isso mesmo. Parabéns para você. Muito bem. O meu ilustre doutor Salmin está ligado na Voz do Povo, muito obrigado. Doutor Geraldo Tadeu está gostando da entrevista também. O Herbert Lins está ligado na Voz do Povo. José Pinheiro Lima, boa tarde, eu sou o José Pinheiro Lima, resido aqui no município de Pimenta Bueno. Cumprimenta-os pela entrevista e diz assim, pergunta ao professor Adilson qual o papel da universidade no contexto social no que diz respeito a ofertar a sua inteligência para os governantes. Eu acho importante esse tema. Esse tema merece um debate só para isso. É isso que eu estava dizendo ainda agora. Eu acho assim, a universidade ela tem que dialogar com
com o governo do Estado e vice-versa, para dizer assim, olha, o projeto do Estado é agora até 2030... Eu tenho a mão de obra qualificada, eu tenho o projeto, está aqui, o senhor aceita? Vamos discutir. Quais os projetos do Estado? O governo do Estado tem um projeto até 2030 para implantar o desenvolvimento sustentável. Como implantar esse projeto de desenvolvimento sustentável? Então, nós temos hoje em todas as áreas do conhecimento na Uni que pode muito bem trabalharmos juntos. É só o governo chamar. Não há problema. Acabou a campanha eleitoral, governador e presidente, certo? Agora tem que juntar as instituições de pesquisa, de ensino e buscar soluções para os problemas, Arimar. É isso. É simples assim. Muito bem, vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. A Marília está ligada no programa. Marília, todo dia está com a gente aqui. A Marília está em Ji-Paraná, ligada no programa. O professor Crispim, de Ji-Paraná. Bela discussão, parabéns aos catedráticos aí. O Francisco Pereira está ligado na Voz do Povo, em Ji-Paraná também. Ele está no 95.7. Tomara que traga uma discussão dessa para Ji-Paraná, que eu quero participar também. Muito obrigado. O Carlos César está em Nova Londrina. Ele diz assim: o papel da universidade é inegável no contexto social. À medida em que a baderna for quebrada, palavras dele, a situação é outra. E salve a universidade. Pois é, vamos acabar com esse chavão de baderna, sabe? Esse país está dividido, estão tentando dividir entre a extrema-direita e petismo. O petismo não é isso. Tem de todos os lados, certo? Tem pessoas competentes, comprometidas. Agora, quando quer desmoralizar uma pessoa, aí começa com desdém, buscando... Quem não tem problema nessa vida, certo? Eu não vou atacar os problemas pequenos. É isso que a gente tem que superar. Olá, me chamo Bruna Cristina Fonseca. Desejo parabenizar o trabalho maravilhoso que o professor Maurílio Galvão realiza com seus alunos. Sou ex-aluna dele e aprendi muito. O meu melhor, muito obrigado ao professor, diz a Bruna Cristina Fonseca. Conhece a Bruna, professor? Oi, Bruna, você é uma pessoa maravilhosa. Você e a sua turma aí. Eu tenho muita saudade da turma de vocês. Cada vez que eu vejo um representante, eu fico contente porque nós conseguimos, a universidade conseguiu, nas palavras do professor Adilson Siqueira, transformar para melhor. E você é um exemplo. Um abraço. Você parece uma abelha, abelha jati, lá do romance de José de Alencar. O mel mais doce é o da jati. Estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do professor Maurílio. Obrigado, professor. Arimar, é um prazer que se renova estar com você, junto com a sua equipe de trabalho. Quando você precisar, que vê em nós outros o merecimento, nós somos as ordens. E eu quero trazer aqui, com a sua permissão, em março, alguns professores que foram fundadores da nossa universidade. Beleza, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, professor Adilson. Prazer recebê-lo aqui e vê-lo assim, fortalecido pelo conhecimento que adquiriu em São Paulo, aí, professor. Parabéns, hein? Primeiro, Arimar, é uma satisfação estar aqui contigo, né? E para não perder digamos assim, aquela ligação, eu assisti ela de São Paulo pelo Facebook. Então, é um prazer estar aqui, sabendo do seu trabalho no rádio, sua dedicação e trazendo sempre temas polêmicos. Acho que você faz a diferença no rádio brasileiro, no rádio de Rondônia, é uma referência. Certo? Então, de parabéns aos ouvintes que participam, cada vez aumenta mais, isso é importante. Né? A Rádio Cairi cumpre uma função social importantíssima no Estado. Parabéns à Rádio Cairi por ter trazido para cá, porque você veio com a sua competência. Muito obrigado, toda a equipe da Rádio Cairi e também da Rede Antena FM, que retransmite esse programa, não é? Para todo o estado de Rondônia. Muito obrigado por ter me convidado. Eu agradeço também. O Gerry Monte está lá em Fortaleza, o Pedro Braga já registrei, o Sérgio Dias se ligou na Voz do Povo, a professora Lucileide Feitosa, o Florivaldo Duarte Primo e o Ivo Galvão também estão conosco. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade
O jornalismo independente, a voz do povo, de volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfnnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1